aqui dos piores técnicos que o Flamengo teve recentemente. O Arrascaeta ia lá e resolvia individualmente. O Gabriel ia lá e resolvia individualmente. O Gabriel, enfim, e outros. Sim. Quando você tem 5, 6, 7 jogadores abaixo individualmente, isso não é um problema coletivo? Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui mais um corte do programa ESPN FC, o programa que você gosta de acompanhar diariamente aqui no nosso canal. Venho aqui pedir a sua ajuda, a sua colaboração. Ajude os nossos cortes com o seu like. Inscreva-se no canal se você é flamenguista, se você é rubro-negro. Nos ajude, tá bom, galera? Tamo juntos! Ative o sininho para não perder nada. Quero dar os créditos primeiramente para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos acompanhar aqui os melhores momentos do programa, repercutindo, falando sobre esse jogo ruim do Flamengo, né, galera? E o coro segue forte. Fora Tite, técnico medíocre. É isso aí, vamos lá, simbora. Não, isso tem o seguinte, isso tem uma máxima no futebol. E o Praz jogou, sabe disso. Se 3 não jogarem bem, os outros não contam, até 3. Se você passar de 3 não jogando bem, aí entra o global, o coletivo. Exato. E aí o coletivo do Flamengo ontem não existiu. O coletivo não existiu. Por isso que eu digo, o De La Cruz me parecia que ele estava amarrado, ele estava preso. Ou vocês viram diferente? Sim. Ele tinha muita dificuldade na locomoção, dificuldade... E aí tem uma coisa, né, Pascoal? O jogador do meio campo, especificamente do Flamengo, ou tá cansado, ou tá voltando de lesão. O Arrascaeta já jogou, né? Jogou o jogo passado. Jogou 20... Era pra ter sido poupado. Jogou quase o jogo inteiro, aí tinha entrado no outro, por conta da lesão do Luiz Araújo, ele teve que entrar. A gente tem que entender esse modelo. Mas eu acho que, assim, muita gente jogando mal. Muita gente jogando mal. Mas me chama a atenção que contra o Vasco não foi assim. Não foi esse desastre. Até sofreu o empate. Não. O desempenho... dominou o jogo. Então, o desempenho foi elogiado durante a maior parte do jogo. Aí chega ontem... totalmente diferente. Ô Mauro, mas quando tu enfrenta um time como o Peñarol ontem, com as linhas muito baixas, o Carlinhos, né? Então ele gosta desse 9 centralizado. Com a saída do Pedro, ele tem que buscar alternativas. E aí ele pode entender que agora ele vai ter que tentar um novo modelo de jogo. Mas mesmo assim, Dani, eu volto a bater na tecla, porque assim... o Flamengo, a gente não critica e não pontua certas coisas porque a gente torce contra ou a favor do Flamengo. Vem De La Cruz, né? Vem Alcaraz. Ontem o time começou jogando, tinha o goleiro da seleção da Argentina, o lateral direito da seleção do Uruguai, 2 zagueiros que já jogaram na seleção brasileira e o lateral esquerdo da seleção brasileira da última Copa do Mundo. Um volante da seleção do Chile, 2 meias da seleção do Uruguai. Perfeito? Eu estou falando coisa que não existe. Tá falando sim, o Rossi não é da seleção da Argentina. O Gerson da seleção brasileira, o Bruno Henrique... E o Plata da seleção equatoriana. E o Plata da seleção equatoriana. Não, ele ainda não. Vai e volta. Quando que o Rossi foi convocado jogando pelo Flamengo? Nunca. Já foi cortado, teve tem aquele problema de enrosco agora aí, mas, disciplina, beleza. E é jogador de seleção. O Flamengo não tem nenhum menino jogando. E todos eles têm uma enorme qualidade para... Todos esses caras são nível de seleção? Ou eu estou pensando diferente de todo mundo? Acho que alguns já foram. Sim. Outros são irregulares. Mas mesmo assim. E eu acho que tem a questão do conjunto. E aí, você dando a escalação do Flamengo, Pascoal, para ouvir você, o Mauro, lógico, o Praz também, mas assim, você dando a escalação do Flamengo, eu me pergunto sobre os próprios critérios do Tite. Porque quando você olha a escalação de ontem, eu começo a questionar critérios. Recentemente ele falou, o campo fala, ele tira o jogador mais regular da equipe, nos últimos jogos, que era o Léo Ortiz, junto com o Gerson, para colocar o Pulgar simplesmente porque é um volante de origem. Para mim, a entrevista deixa assim. Entra em campo e dá 3 passos para frente. E aí tem uma outra coisa, existe uma coisa que ele chama de meritocracia. O que o Alexandro fez para começar o jogo de ontem como titular? Dani, não seja inocente, Dani. Alexandro tem nome. O nome joga sozinho. Por isso, a meritocracia tá no nome, né? Pela meritocracia que ele usa, tá? Ô, Dani, isso assim, hoje a gente... O Alexandre chegou tem meia hora. Hoje a gente tem muito menos acesso à informação dos clubes, porque os clubes produzem o próprio conteúdo. Por exemplo, treino a gente não vê mais, né? Na minha época, eu como parte da mídia esportiva nunca vi treino, né? Mas como jogador, vocês estavam constantemente lá.
E aí tem o quê? Tem as coletivas, para ter essa interação, né? E a gente perde, às vezes, muita chance de discutir futebol na coletiva, às vezes por culpa nossa, às vezes por culpa do treinador que fica retraído, que tem uma retração em relação a falar isso. Mas seria interessante explicar, não questionar, tu não devia ter botado o Pulgar, devia ter botado o Léo, mas entender qual era a intenção do Tite, porque assim, pô, o Tite... Não, mas perguntaram isso para ele e a resposta foi: o Léo Ortiz é um jogador que atua em outra posição, que já ficou desconfortável ali, e o Pulgar é um jogador com nível de seleção. Mas o campo não fala, então ele tá surdo. Mas aí é que tá, aí a gente vai ter que entender até que ponto que o Léo Ortiz se sentiu desconfortável foi uma leitura do Tite ou uma comunicação com o jogador, porque aí, se foi uma comunicação com o jogador... Ele já deu uma entrevista recente dizendo que ele quer estar no campo. Então... Mas pro Tite falar isso me causa estranheza, porque ele falar isso, parece que o jogador teve uma comunicação que não se sente confortável, que prefere. E aí muda totalmente a análise. Mas aí, ô Praz, aí é o seguinte, posso estar errado, mas eu me apresento aqui aquilo que eu penso para... Cara, vou revelar aqui para vocês quando foi essa conversa do Léo Ortiz com o Tite. Foi quando o Léo Ortiz chegou no Flamengo, não foi agora, galera. Isso daí, ó, faz tempo, cara. E depois que o Léo Ortiz foi colocado de volante e começou a jogar bem, ninguém mais tocou nesse assunto. Isso daí que o Tite falou ontem na entrevista coletiva é desculpa, só para inventar uma desculpa. Vocês, ele tira o volante e não bota um volante. Ele bota um ponta de lança. Gente, o Alcaraz, ele joga com a camisa 8 ou joga com a camisa 10. Ele já entrou no jogo com o Corinthians de primeiro volante, e aí ele... o Mauro até me corrigiu. Ele falou, não, mas Pascoal, ele jogou um pouquinho mais para frente, né, do que só o primeiro volante. Mas ele entrou na posição de primeiro volante. Porque botar o Alcaraz ali, o Alcaraz não sabe, não tem comportamento defensivo. Você tá falando de ontem ou do Corinthians? De ontem. Mas ele se mandou lá pra frente até entrar o Ortiz lá atrás. Aí o que aconteceu? Aí ele tem que consertar, tem que aí bota consertar o erro. Tem que consertar o erro. Aí tirou o De La Cruz. O De La Cruz não jogou nada, hein, gente? Eu tô falando do De La Cruz. Eu sou um cara que acha o De La Cruz um baita jogador, mas ontem ele não jogou nada. Faz tempo que não joga nada. Ele parecia que estava em outro planeta. Ele não tava no Maracanã, ele estava em outro nível. Tem certeza Muito obrigado. disso? Opa, bastante. Agora, aí quando bota o Léo Ortiz, aí ele bota o Léo Ortiz de primeiro volante, né? O Alcaraz sai para jogar, até aparece um pouco mais ofensivamente. A característica dele, o Alcaraz é o jogador de pegar a bola e arrastar o jogador para dentro da área, levar o adversário para dentro da área, de fazer uma jogada individual e ele tentar 1-2 e sair na frente para fazer o gol. Essa é a melhor versão do Alcaraz, não de primeiro volante. Esse é um erro, concordo com você, esse é um erro. Aí na lateral esquerda, quando ele faz a alteração, o Alexandro, não é que o Alexandro... O Alexandro está sem ritmo de jogo. Eu ia falar isso. O Alexandro não é que ele estava cansado. Ele estava sem frequência dentro do campo. E ele não conseguia jogar. Aí, também, mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. O Ayrton abriu um pouco mais o campo, né? Só jogou um pouco mais aberto, então também não mudou muita coisa. Estava perdendo também, precisava ir para frente, já era outra postura. O Tite usou a palavra que eu disse, o Alexandre é mais construtor. O Tite não deixou de falar isso. Então ele põe, eu até achava que era para descer mais o Alexandre, que não era característica dele, que até disse, na Copa era o contrário, o Alex Telles, quando tinha que atacar era Alex Telles, quando tinha que ser mais construtor, ajudar a fechar o meio e tal. Lá, Felipe Luiz, que já jogou e tal, era o Alexandre. Aí pôs o Alexandre ontem. Essa história chegou agora ou não, aí não sei, cara, chegou para reforçar. Se o Alcaraz chegar lá e o Tite olhar amanhã e falar, Não, mas aí eu tô questionando o próprio critério do Tite, Mauro. Não tô questionando a chegada dele, se ele tem qualidade ou não. Mas o Tite não fala em meritocracia? Mas... O outro tá ali há muito mais tempo. O outro é titular da posição. Mais tempo não me interessa. Me interessa que eles estão mostrando em treino que a gente não vê. Se o outro chegar e entrar... Esse que é o problema. Lógico, se o outro jogou mais no treino, eu vou pôr o cara. Ele veio para me reforçar. Mas não é uma contradição pro cara que vem na coletiva e fala, não, mas o fulano está aqui há mais tempo e eu preciso premiar quem está trabalhando com o grupo? Sim, tá. Ok, mas... Gente, a água tá no pescoço também, né? O Alcaraz, vou botar ele de goleiro, mas ele vai jogar lá na frente. Vou esperar ele se adaptar ao futebol brasileiro, jeito, vou esperar. Eu vou colocando. É igual o Plata. O Plata jogou mal? Não jogou mal.
Mas ele fica Tava meio do lado esquerdo, melhorou quando vai pro lado direito. Aí, mas ele é mais ponta direita do que a esquerda, é a mesma história do Luiz Araújo. O Bruno Henrique melhora também, quando vem aberto pra esquerda. Sim, também joga. Mas o Bruno Henrique ele não tinha centroavante pra pôr, gente. Aí ele pôs, se o Bruno Henrique faz aquele gol como centroavante ali, olha, acertou, hein? Isso é a prova de que o Carlinhos não é tão decisivo assim, né? Porque se fosse, tinha começado jogando. Tinha que ter o Gabigol para aquela bicicleta. O Carlinhos tá já numa fase de bola cruzada na área. Aí quando passa dos 25, 20 minutos do segundo tempo, aí acabou o jogo, né, gente? Não dá para o Flamengo ter como opção de um jogo decisivo apostar no Carlinhos. Desculpa, com todo respeito ao Carlinhos, mas diante do elenco todo que está lá, um jogo que, agora precisa de um cara ali. Entendeu? Se fosse o Gabigol, com toda a história que tem lá, mesmo com uma perna só, vai lá. Agora, o Carlinhos, aí fica... Eu queria ver a cara do Gabigol, cara. Eu queria ver a cara do Gabigol na hora do jogo. Porque o Gabigol foi barrado pelo Tite, né? Porque aí sobra pra ele. Pô, ele podia ter feito um golaço, sair consagrado, mas o Zinho tava falando, ele tava errando até o posicionamento. Ou não combinou com os caras, porque ele ficava no primeiro pau, ele não ficava centralizado. O Zinho comentou isso. Aí só que a bola não ia na cabeça dele, enfim, ele também entra ali sacrificado. A coisa, assim, não tá boa e tende a piorar. Lembrou a fase de Mauro Van Basten. Fala, Pascoal, pra gente ouvir o Tite Mauro Van Basten, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. O Flamengo joga no barata voa, porque cada um quis jogar do seu modelo, né? O Flamengo jogou no barata voa. O que é barata voa? Barata voa é cada jogador acha que pode resolver do jeito dele. E cada um do jeito dele não resolve. Tem que resolver no coletivo. Ainda mais sem inspiração... Nada. Inspiração zero, né? Como a Dani falou. Alguns jogos eram horrorosos, mas o Arrascaeta põe a bola debaixo do braço, decidia, o Bruno decidia, qualquer Pedro decidia, o Gerson decidiu. Porque assim, desempenho é o resultado. Foram poucos jogos que o Tite conseguiu, com o Flamengo, juntar as duas coisas. Deixa eu pedir, pouquíssimos jogos. Uma outra coisa. Ô, Fabrício, antes da gente ouvir o Tite, coloca para mim na mão aí aquela tela dos passes errados, porque eu acho que também vale a gente dar uma olhada nisso, né? Para dividir essa responsabilidade, assim. Já que a gente está aqui dizendo que o Tite tem, no meu entendimento, a responsabilidade talvez majoritária do que está acontecendo no Flamengo, não só no jogo de ontem. É o percentual? A gente também tem isso aí, ó, Praz. Os jogadores, principalmente de meio campo do Flamengo. Cara, o Gerson eu quase absolvo, porque o Gerson, ele joga em todas as posições, ele corre para todo mundo, ele sai extenuado, ele tá cansado e ele continua tentando. Então o Gerson eu quase absolvo dessa tela aí, apesar de ter errado um número grande de passos. Mas assim, o meio campo do Flamengo não está se entendendo. Eu acho que essa tela mostra isso, né? Dani, assim, é um número de passes errados alto. Óbvio que o Flamengo teve um percentual de posse de bola muito grande também. Certo. O Arrascaeta ali, com esses 13, ele teve o menor aproveitamento, 73% de acerto. Ele errou 27% dos passes, que é esse número 13, porque aí tem que ver quantos passos o cara deu. Então, o Gerson 27 está para 13, assim, como é que é a 100%, conta aí? Não vou saber, não. Não precisa fazer essa Vai dar, não. Não, eu faço. O Gerson... Meu amor, eu somo 9 com 13 e acho 11 aqui, é complicado. Fala, presidente. Não, é que o Gerson deu 59 e acertou 49, então o Gerson errou 10. Ó, galera, 13 mais 12, 25, mais 20, 45 de 95, né, cara? Tem mais 50 passes errados ainda que não estão nessa tela, né? O Pulgar também errou bastante, né? Ok, mas acertou 83% dos passes, quanto o Coisa 73%. O Pulgar só que acertou mais do que eles, impressionantemente 84%. Aí você pode questionar que tipo de passe. É o passe aqui do lado. O De La Cruz, 78%, ou seja, menor também do que o Gerson. Porque senão a gente, um errou 10, o outro errou 30. Porra, errou 30, mas ele fez 250. Sim. Aí você vai ver, pô, ele errou só um percentual pequeno. Ou do Arrascaeta, que chama muito. Um percentual menor de acerto. De acerto, né? Que é o menor. 73%, Não, menor. 73% foi o que ele acertou. Então, mas é o menor. Não é ruim, mas é baixo para o que ele costuma entregar. Não, muito. Você vê que o Gerson acertou 83, 10% a mais. O Arrascaeta é para acertar 95, que a gente espera, pela qualidade dele.
Entendeu? Em 95 desses 95, 70 botando o cara na cara do gol. Exato. Se o cara vai fazer o gol ou não, né? É uma outra situação. Lógico. Como é a bola que ele cruza maravilhosamente ali pro Bruno Henrique. A bola do Bruno Henrique é uma bola do Arrascaeta maravilhosa. Ali o problema é essa aí, ó. É o seguinte, esse problema aí já é do Bruno, ó. Também, aí é do Bruno. Mas aí o goleiro essas bolas. Ele até tenta. É óbvio que não é fácil tirar, ali. Essa é no canto contrário, né? O goleiro vem... Facilitou a vida do goleiro pra ele ali? Porque o goleiro ele fica fechando mais o primeiro pau, porque a bola tá... E o goleiro faz aquela meia-lua, se tu cabeceia pra bate cá. o contrário, claro. Mas enfim. Óbvio, tem o mérito do goleiro, que faz o posicionamento certinho, a meia-lua, vem acompanhando a bola, mas ali o time do Peñarol surpreende o Flamengo, não só no estilo de jogo, mas principalmente no formato de marcação. E o Flamengo não soube sair dessa marcação. O Peñarol, quando for jogar em casa... Você acha tão horroroso o Peñarol? Porque eu vi todo mundo xingando o Tite e dizendo que perdemos para um time horroroso. Eu acho horroroso, não. É melhor do que o que chegou na final da Libertadores. O time sabe fazer, hein? Sabe o que fazer. O mérito do Peñarol é que o Peñarol jogou também contra o Flamengo. Não ficou só atrás. Verdade. O Peñarol é um time muito bem arrumado pelo Aguirre. O Aguirre parece que viu um monte de jogo do Flamengo e arrumou uma fórmula de bloquear o Flamengo e conseguiu esse bloqueio. Sim, a ponto de... desculpa interromper, mas o Flamengo finalizou 20 vezes, mas o Peñarol 11. Não é aquele que foi lá, achou um gol, deu um chute só e voltou. Chute no gol e acabou o jogo. Deixa eu fazer o seguinte, para vocês continuarem esse debate sobre... Aí, Pascoal, queria botar o Tite na roda para... roda, assim, da conversa, né? Eu entendo que o Tite fala na primeira parte da entrevista, dizendo que o time tem que conquistar títulos importantes, né? O Flamengo tem um jogo contra o Grêmio nesse final de semana, e eu não sei se vai colocar o time principal, eu não colocaria. Fico pensando na quinta-feira. Eu acho que a torcida do Flamengo grita, é quinta-feira. Sim. Quinta-feira! É isso que a torcida do Flamengo está gritando. Porque Quais são os motivos para acreditar que é possível virar esse placar? Primeiro, ele vai ter... Eu penso assim, ele vai ter que mudar o time, a característica de jogo do Flamengo. A característica que o Flamengo está adotando nesse momento, ela já está completamente mapeada pelos adversários. Perfeito? Os adversários já mapearam, inclusive o Peñarol já mapeou como é que joga o Flamengo. Já tirou a bola do Flamengo, o Flamengo já não teve frequência ofensiva, a bola chegar no Bruno Henrique não chegou com tanta qualidade, ele só teve aquela oportunidade de cabeça. Então, o Tite tem que mudar a característica de jogo e mudar jogadores. Sabe o que o Tite vai fazer agora para quinta-feira? Ele vai escalar o Gabigol de titular, cara, como titular. Por quê? Porque agora, galera, ele vai buscar todos os recursos que é para favorecer ele, para favorecer o emprego dele. Então, eu tenho certeza que o Tite irá escalar o Gabigol nesse jogo aí da Libertadores como titular. Ele tem que mudar o time, posições e jogadores. Se ele vai conseguir fazer isso, é um trabalho que ele tem uma semana para realizar. Mas jogadores, eu acho que agora aí entra o negócio dos lesionados. Ele também não tem muita gente. Ele pode olhar gente. Os laterais, ele pode olhar o primeiro volante. Tá bom. Nós estamos falando em fazer gol, né? Estamos falando mudar ele para frente, que ele está falando. Não está falando em não tomar gol lá atrás. Não, mas se tomar também acabou, né? Porque já está 1-0 pro Peñarol. Se o Peñarol consegue fazer o segundo gol lá, mas ele pode tomar. Mas eu acho que a questão do Flamengo vai muito mais, além de trocar um lateral ou botar o Leão Ortiz. Acho que é organização mesmo. O Flamengo ele tem que evoluir como equipe, que até agora a gente criou uma expectativa, e eles também criaram uma expectativa, volto a falar nisso, e ainda não conseguiu responder. Então, assim, não é o Tite, eu vou trocar uma peça aqui, outra ali. Beleza, pode trocar, pensando exclusivamente no jogo para passar de fase. Mas eu acho que o Tite está preocupado também com a performance, não entregar só o resultado. Mas ele teve 9 meses para desenhar essa performance. E não conseguiu ainda. Não conseguiu em uma semana. Não, ele vai focar em resultado, óbvio. Mas é o que eu estou falando. Não vai resolver a situação do Flamengo, porque daí semana que vem nós vamos estar provavelmente falando de novo de um baixo rendimento do Flamengo, de uma expectativa alta e um rendimento baixo, que a expectativa não está... o rendimento não está atendendo a expectativa. Você diz mesmo se conseguir o resultado, o desempenho, para você não vai chegar onde se espera. Eu acho difícil, Dani. Levando em consideração se ele mudar um lateral, mudar um meia. O Tite vai ter que conseguir fazer alguma coisa diferente do que ele conseguiu até agora nesse tempo todo de Flamengo. Porque a gente é mesmo que falou. Ele chegou com uma grande expectativa, o Flamengo montou um grande elenco e a realidade é que a expectativa não foi em nenhum momento atingida. Teve, de repente, alguns jogos que o Flamengo conseguiu chegar perto do nível que a gente acha que o Flamengo pode render
E aí também não sei se é culpa nossa da gente ter uma expectativa muito grande em cima do Tite vai ter expectativa e no em cima do Flamengo, né? Expectativa em quem? Bala mistura. Então, bala mistura no meu time lá na Várzea, eu não tenho esperança nenhuma. Ô, Pascoal, eu só falei isso porque pode alguém estar lá do outro TV, mas a expectativa vocês que acham. Eu acho que o Flamengo tem condição de jogar muito mais pelo treinador, e pelo acho clube. Que não vai acontecer isso em uma semana. Então, eu acho que tem que mudar. Já teve um problema da altitude, agora é de atitude. Foi lá, passou. Não dá para em uma semana mudar nada. É que, como fez o Ramon com o Corinthians, que ia pegar o Flamengo. Agora é guerra, agora nós temos que ganhar. Não tem negócio de desempenho. O Tite não vai mudar o desempenho em uma semana. No jogo com o Vasco teve mais desempenho do que ontem. Mas teve mais atitude também. Mais vontade, só dá para mudar isso, é o ânimo e tal. Ele não vai tirar o Bruno Henrique do time, o Arrascaeta, o outro, vai mudar, vai pôr o Wesley para jogar lá? Talvez não. Talvez lá ele bote mais ainda o Alexandre mesmo para ficar lá atrás. O Varela para segurar. E os caras ali para segurar. E depois deixa os caras da frente resolver. Agora é atitude, é chacoalhar esses caras. Gente, agora é guerra, temos que passar. Lá vai ser guerra, sim. O Ramon fez isso com um Corinthians muito inferior e conseguiu ganhar do Flamengo. O dia que... Agora, esperar que... Sabe por que tem que ser assim, cara? Porque todo time contra o Flamengo é guerra. É o jogo da vida. Então o Flamengo tem que fazer isso pelo menos uma vez na vida, né? Contra o Peñarol lá tem que ser guerra. Tem que ser o jogo da vida. É o jogo mais importante do ano. Cara, se não conseguir vencer lá por 1-0 e levar para os pênaltis, não vai ganhar nada, cara, esse ano. Nada. A varinha mágica chega. Primeiro que ele tem um jogo com o Grêmio no meio da semana. Vai treinar quem? O time titular ou reserva? Aí volta segunda-feira. Descansa alguns, terça, quarta, tá viajando. Não dá muito. Tem que rezar para os caras estarem mais inspirados, mais sacudidos também. Gente, temos que passar, que isso. Eu acho que essa atitude pode mudar. Desempenho, acho meio difícil. Ver se tem chance dessa atitude mudar, porque assim, o retrospecto, se a gente olhar de lado a lado, o Peñarol está invicto em casa. O Flamengo não venceu fora de casa nessa Libertadores e não está mostrando um futebol convincente. Tem dificuldade para vencer no Uruguai, né? Tem, historicamente tem. Eu espero muito que a gente erre e que realmente o Flamengo reverta esse placar, porque a gente quer os clubes brasileiros avançando. Lógico. Mas, será que dá para mudar a mentalidade? Vamos tentar pegar aqui o que dizem os jogadores na saída do gramado. Não conseguimos a vitória hoje, sabemos que temos que melhorar muito, o que fizemos hoje não basta para o próximo jogo. Obviamente que perder em casa é sempre pior, porém o que aprendemos hoje vamos levar para o próximo jogo contra o Peñarol. Você que é um jogador muito experiente, conhece o Tite há bastante tempo, hoje ele foi muito hostilizado até pela torcida de maneira muito mais veemente, assim. Como é que os jogadores reagem a isso? Enfim, a torcida mais em cima pegando no pé do treinador. Eu sei que você acabou de chegar, mas já conhece o Tite há bastante tempo. O Tite, é muito experiente e sabe lidar com tudo isso. Mas o Tite tem a confiança e o respeito de todo o grupo. Assim, às vezes, quando nós jogadores estamos mal, o Tite sempre é aquele que dá apoio para nós. Obviamente que qualquer situação, internamente, a gente está sempre apoiando um ao outro. E aí, Pascoal, o tom das entrevistas, claro, não poderia ser animado depois de uma derrota em casa, mas pensando em virar o jogo de volta, assim, dá para sacar alguma coisa depois dessa experiência toda que você tem de vida de bola? Eu acho assim, o Mauro falou uma coisa que é importante, e o Praz sabe disso, que ele já passou muitas vezes por isso. Sim. O cara tem que ter sentimento, né? Tem que bater esse sentimento no sujeito dentro do campo, na hora que subir para o campo, para a decisão lá no Uruguai. Tem que bater esse sentimento. A gente precisa jogar. O Flamengo não precisa fazer a melhor exibição da história do clube de regatas do Flamengo. Aquele jogo contra o Liverpool. Não precisa jogar igual aquele dia contra o Liverpool. Não precisa. Mas precisa ganhar o jogo. E para ganhar o jogo tem que ter coração, tem que ter alma. O Mauro acabou de falar. Os caras têm que ter atitude. Tem que buscar isso. Não deu a bola não estava ruim, não foi na bola, tinha que dar na vontade. Mas onde que faltou essa atitude no jogador? Sim. O Gerson estava sem atitude no campo? Sim, o Gerson, poucos. O Bruno Henrique estava sem atitude. Aí entrou, o Plata estava sem atitude. Entrou o Léo, o Plata o Plata pode ter tido atitude, ele estava meio que jogando, sabe como é que é? Ou ele tá jogando assim, ó. Meio tortinho, né? Do lado entendeu? errado. Aí ele joga aqui, ó. O Léo
Pereira não teve atitude? O Léo Pereira, quando entrou, olha os caras que você tá falando. Não, o Léo Pereira. Não o Léo Pereira, o que ele podia fazer? Fabrício Bruno abaixo tecnicamente, mas faltou atitude. Quando eu olho pro time do Flamengo e vejo tomar o gol, dá uma olhada, se você olhar, tem 6 jogadores do Flamengo olhando pro goleiro. E o Praz foi goleiro. Todas as vezes que os zagueiros volantes estiverem olhando pro goleiro, quando ele olha pro goleiro, tá tudo errado. Aí é um abraço pro gaiteiro, como diz lá no Rio Grande do Sul. O individual também acabou mas o Dani, entregando essa defesa, né? muito. Não quero individualizar, o erro mas do passe, estão olhando pro goleiro porque houve um erro de passe ali. Pois é, mas se tu for pegar durante um jogo, tem 2 situações. Ou tu perde a bola quando te roubam ou quando finaliza, né? Sim. E nesse caso, é um erro de passe. Ok. Individual no Léo Fernandes. Ele não consegue chegar nessa bola também porque... não consegue. Não consegue. Eu acho o Léo mais intenso hoje do que o Pulgar. Mas menos rápido, talvez. Mas assim, se você notar a saída do contra-ataque, o Flamengo está posicionado com os 2 zagueiros no contra-ataque. Ó, os 2 zagueiros são posicionados. Quando a bola vem no contra-ataque, os 2 zagueiros são posicionados. Por quê? Estando posicionados, os laterais vêm por dentro para a cobertura. De ir até o fim. Por isso que os goleiros gritam, vai até o fim. O goleiro grita, o goleiro fica nervoso. Vai até o fim, marca ele até o fim, vai até o fim. O Botafogo hoje, né, Pascoal, assim, só traçando um paralelo, o time do Botafogo não desiste de bola, não desiste de jogada, não entrega marcação, é a intensidade. É isso que a gente está cobrando do time do Flamengo. Não é corpo mole, né? Você vai chegar lá no vestiário e falar, vocês estão com corpo mole, não é isso. Não. Os caras estão com vontade de ganhar, como o Praz diz internamente, deve estar todo mundo chateado, falando porque não está conseguindo desempenhar. Mas para o próximo jogo, não é desempenho, não, gente. É não perder uma dividida, é não perder uma cabeçada, é ir até o fim, acreditar desconfiando. Marca até o fim o cara. É ganhar o jogo na raça, na vontade. O que eu falei? Olha aí o que está escrito na tela, cara. Arena amplia público para receber Grêmio e Flamengo. Contra o Flamengo, todo time joga uma final de Copa, cara. Todo jogo é guerra. Por quê? Todo mundo quer vencer o Flamengo. O Flamengo precisa fazer isso contra o Penharol. Tem que vencer. E depois, desconfia se ganhar, que o goleiro deles vai dar um rebote. Sempre desconfia. Desconfia que a bola não vai sair direito. Porque assim, desconfia que o passe não vem. Tu não pode criticar o Pulgar por... não é errar o passe, pode criticar, mas então pode criticar o Pulgar pela escolha dele. Porque, ele está numa área de criação. Ele pode tocar para o lado, Agora, ele tem tem uma que coisa que você incentivar. falou que eu acho que é válido o debate também. A gente vai ter tempo de falar sobre isso, mas eu acho que vale a gente pensar na postura do Penharol, porque os jogadores do Flamengo saíram muito confiantes. Acho que 2 ou 3, o Fabrício, o Gerson. Eles não vão jogar dessa maneira, fechados com linha baixa, em casa, por estarem em casa. Como não? Quem garante que não? Eles estão com 1-0. E com um contra-ataque perigoso. Se você tomar por base o que eles fizeram contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro quase não passou da linha do meio-campo, tomou um abafa do time do Penharol. Foi um aperto que o time do Atlético Mineiro... Estou falando do Atlético Mineiro, que é um time de nível do futebol brasileiro, né? Um time, não estou falando nem dos outros adversários. E que estava numa fase melhor do que a atual, inclusive. E tomou um abafa, tomou um aperto que não foi brincadeira, não. Então, eles têm sistemas de jogo. Um sistema de jogo para jogar contra o Flamengo e em casa tem uma outra postura. Eu não acho que o Penharol jogou retrancado. Tudo jogou na tática do chaveiro ontem. Não jogou, não? Não jogou na tática do chaveiro. Depois de fazer o gol, eles ainda saíram um pouco. E nem acho que vai jogar na tática do morcego jogando em casa. Tudo pendurado na trave. Não vai ser assim. Eles vão sair pro jogo. Porque a declaração que o Bruno Henrique deu, eu entendi como se... Eles fossem sair mais, eles fossem propor o jogo por estar em casa. E eles praticaram antijogo, lá eles vão catimbar, mas muito. Mas eles nem catimbaram ontem. Então, mas o Bruno Henrique, na entrevista que ele dá a entender isso, que o Flamengo quis jogar, que o Flamengo quis propor o jogo e que o Penharol, jogando em casa, não vai ficar com essa postura. Cara... É melhor o Flamengo se preparar para a postura Por parecida. isso é que eu também acho que o Flamengo nem vai colocar os seus principais jogadores para jogar nesse final de semana. Susto, Pascoal. Não dá esse susto sexta-feira, uma hora dessa me dá um susto desse, Pascoal? Como assim? Não vai colocar os principais jogadores? Não, para jogar o final de semana. Calma que a gente vai Talvez dar um pouquinho de rodagem para o De La Cruz, jogar alguns minutos, para o Arrascaeta jogar o Plata, para eles ganharem nem minutos. Aí você vai dizer assim, então abriu mão do Campeonato Brasileiro? Não sei. O time do Flamengo, o Flamengo tem um elenco suficientemente capaz de botar 2 times com capacidade de ganhar partidas do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o Tite chama atenção na entrevista dele para 2 fatos. Né? Primeiro que ele disse que ele
ganha o torcedor ganhando títulos importantes. Então, tem Copa do Brasil contra o Corinthians, é isso, né? Contra o Corinthians. Opa! Corinthians decidindo em casa. Tem Libertadores da América, a decisão é agora lá no Penharol. Lembra que eu falava aqui já há algum tempo? Ganha o jogo em casa, faz o serviço em casa, porque ganhar lá não vai ser mole. É o que o Flamengo vai pegar agora. Só antes de você mudar de assunto, só para fechar isso aí... Eu vou mudar, mas não vou mudar. Não, tá bom. Não, o Penharol lá teve 25% de posse de bola contra o Atlético, mas finalizou 9 vezes contra 6 do Atlético. Então não tem problema ficar lá atrás. Eles saem para contra-ataque, ok. Não vai ficar lá atrás. Vou sim, vou continuar aqui me defendendo, mas... Galera, saiu uma notícia bombástica aqui, cara. Vou trazer para vocês, não saiam daí. Deixa só eles concluir aqui. Eu tô toda hora aí. E um detalhe, o Flamengo já jogou 50 partidas no ano, eles jogaram 17. Os caras estão descansados. Fisicamente também, eles estão muito bem para esse contra-ataque. Esses números eu meio que ouvi ontem, essa diferença enorme. Vou tentar confirmar, mas é uma diferença enorme. Teve agora 2 semanas por conta da morte, estava 2 semanas isso. Enfim. Às vezes tem gente mas que o calendário não confirma, mas enfim. O calendário não é problema. Não? Não é? Ninguém discute. Não é problema porque não tem Agora solução, na Inglaterra, o City vai jogar 75, os caras 75 jogos. Ô, Pascoal, a programação do City. Ô, Pascoal, mas se fosse problema, quando tem um problema, o que a gente faz? Resolve. Depende de quem. Ou tenta resolver, ou discute, ou fala. Não, calendário e VAR, o Pascoal também sabe que VAR não é problema. Tu chega em casa, vê tudo bagunçado, e tu acha que é um problema, mas tu senta... O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.